Gente, desculpa, tá? O vídeo parou ali naquela parte, porque aqui está um tempo muito feio. Acabou dando uma piscada de luz e acabou caindo a internet, desligou o computador, então todo o vídeo parou ali, tá? Eu vou dar sequência em diante aqui, porque não há necessidade de a gente começar a gravar tudo de novo, até porque o material ficou bom, tá? Eu acabei de ver ele, então ele só vai ser dividido em duas partes, desculpa, tá? Então, a gente estava falando sobre as pinças, né? A pinça que serve para dissecação, ela serve para prender o material, para prender o tecido, tá? Temos uma pequena diferença na pinça. Temos a dissecção anatômica, que ela não tem dentes na ponta, e tem a dente de rato, que ela é mesmo para prender o fio de sutura, tá? Esse aqui é um instrumental de campo cirúrgico, o famoso Bacalhau, tá? A função dele simplesmente é para fixação dos campos que delimitam a área operatória. Geralmente são utilizados 4 Bacalhaus nos cantos, onde a gente separa os campos de maior tamanho e menor tamanho. Então, ele é fixado na junção dos dois, colocado por baixo desse campo para não ficar exposto e retirado depois do final da cirurgia. Temos os afastadores cirúrgicos, que servem para afastar os tecidos abertos e ajudar na hora em que o cirurgião precisa chegar no órgão ou no local onde ele vai ser operado, tá? Temos o Farrabel, que é o primeiro, o Gelpi, que é o segundo, o Belfort, número 3, o Finocchietto, que é o 4, desculpa, né, tá na ordem errada ali, e o Doyer, que é o 5. Não tem a numeração certa ali posta, mas esta é a ordem deles. Afastadores cirúrgicos. Temos os autoestáticos, que são utilizados para a abertura da cavidade abdominal, como, por exemplo, o Finocchietto e o Gossetti, que são afastadores maiores, tá? A gente precisa de uma estrutura maior, então eles também são maiores, acabam afastando os dois. Se você puder observar aqui, o Finocchietto, que é o 4, ele é uma serrilha, né? Então, você coloca um afastador numa ponta e o outro na outra ponta, e essa serrilha vai segurando, impedindo que as bordas se reaproximem, tá? Os dinâmicos, então, que são os afastadores usados para separação e abertura do campo operatório em diversas partes do corpo. Então, é aquele farrabelfizinho lá, o primeiro, em que a gente segura numa ponta, posiciona no tecido em que a gente quer afastar e segura com a própria força humana. Tá? Aqui, ó. O afastador de Finocchietto, então, utilizado para cirurgia de tórax, né, onde precisa de uma força maior, de uma tração maior de abertura, e que a gente não vai conseguir fazer com o braço, né, com a mão. O afastador de Gossetti, então, que é também utilizado para o abdômen, onde ele é travado quando a abertura dele é estabilizada, não há necessário força humana. Aqui é o Belfort, tá? Também é utilizado com pressão, com força, então ele é um afastador mais robusto, né? E ele possui essa terceira lâmina curva, que também é apoiado como um braço deslizante quando o médico está mexendo lá dentro, está operando, tá? Este é um afastador do Weight Learner, nomezinhos bem complicados, porém, ele parece um garfinho, olha. Ele possui as garras para aplicação nas peles e músculos. Então, ele é fixado. Propriamente dito, ele finca, né, nos tecidos. Então, ele usa isso para a abertura, para o afastamento. Esse é o Farrabel mais conhecido, né, é o qual a gente faz só com o esforço da nossa própria mão. Então, a gente pinça o músculo, por exemplo, e aí esse músculo a gente puxa ele com a mão, tá? Afastador de Volkmann. Esse é um afastador muito fino, né? Então, ele é utilizado em planos musculares. Algo mais, digamos assim, em cirurgias mais pequenas, né? Que não sejam exigido tanto esforço, porque não dá para segurar tanto músculo, porque a aberturazinha dele ali entre os garfinhos é bem pequena.
O afastador de Langenbeck, né? Então, também é o mesmo que o anterior, só que ele é utilizado para atingir um plano mais fundo, então, para suportar mais material. Temos as espátulas, né? A maleável, que ela é um material bem flexível, quando você coloca ela, ela se dobra aonde você quer colocar. A espátula de Reverdin, que ela tem esse aspecto de parece uma pá mesmo. E a espátula de Dever, que ela tem esse côncavo na extremidade, tá? Todas elas, então, são usadas para cavidade pleural ou abdominal e se adaptam conforme a necessidade do ato operatório. Os materiais utilizados para preensão, como o próprio nome diz, prender, né? Servem, então, para segurar, suspender as vísceras ou os órgãos. Por exemplo, então, temos a pinça de Alice. A Alice é uma pinça em que ela possui um detalhe na extremidade, que ela possui dentinhos, então ela pinça mesmo. A pinça de Colin, ou Colin, tanto faz, e a pinça de Duval. Então, a de Colin, ela tem um anel na extremidade, e a de Duval, ela tem um triângulo, bem característica, bem fácil de distinguir. E todas elas, pessoal, se vocês observarem na foto, têm ranhuras ou dentes, das quais servem exatamente para segurar o órgão, tá? Os instrumentos especiais. São instrumentos específicos utilizados para cada tipo de cirurgia. Serão sempre diferentes para cada tipo de cirurgia e usados no momento nobre da mesma. Um exemplo é a pinça de Abadi, que ela é utilizada em cirurgias de trato digestivo, a pinça de Santinsky, que é utilizada nas cirurgias vasculares. Algumas outras pinças especiais, essa talvez sejam mais populares, vocês vão ter mais acesso a elas, tá? Seria uma cureta óssea de Bruns. Então, ela tem uma colherzinha na ponta, bem assim, tá? Como a gente vê aí. Cureta óssea, então, propriamente dito, já está sendo falado qual é o material para qual a cirurgia que ela se dispõe, tá? Existem vários tamanhos, então isso vai de acordo com o que o cirurgião precisa. A pinça de Museus, então, também serve para prender, mas ela é específica para prender o colo uterino. Ela tem uma haste, digamos assim, em que ela possui um encaixe para a pinça na hora da apreensão, tá? Ela possui duas extremidades e uma ponta. Então, ela encaixa perfeitamente quando ela pega o tecido, ok? Os instrumentos mais especiais, assim, que eu coloquei aqui para a gente dar uma observada hoje, são os que eu acredito que vocês terão mais acesso, tá, pessoal? Existem infinitos materiais especiais cirúrgicos, mas, como eu falei, acaba se delimitando ao tipo de cirurgia em que você vai participar e ao tipo de necessidade do cirurgião. Então, quanto aos materiais, eu sugiro para que, quando for você entrar no hospital e você se definir a área que você vai fazer, que você estude essa parte em específico, tá? São bastante materiais, exigem bastante da gente. As caixas cirúrgicas são extensas, são enormes, mas não são um bicho à medida em que você sabe pelo menos a base de uma mesa cirúrgica. O espéculo vaginal, né? Então, aqui a gente tem um espéculo de metal e um espéculo de plástico, né? Descartável. Normalmente, ou geralmente, a gente acaba usando o descartável. É difícil utilizar o espéculo vaginal de metal. Mas, se é possível ter, então vocês já sabem que existe. Essa cureta Sims, ela é utilizada para raspagem do endométrio, tá? Infelizmente, essa cureta é utilizada em processos de abortamento espontâneo. Quando é feita curetagem, é utilizada essa cureta para raspagem e limpeza do colo uterino. Esse, então, é um esterômetro. Ele é utilizado para medida de profundidade de cavidade uterina. Inserção de DIU, tá?
Isso é bastante utilizado. Temos Seux de novo, né? Ela aparece porque ela é utilizada no colo uterino. Aqui temos a vela de Egar. A vela de Egar também é utilizada para dilatação de colo uterino e também para medição de profundidade, tá? Ela tem os tamanhinhos. Existem também a vela de Egar em vários tamanhos e existe também a vela de Egar descartável, tá? Essa é uma POSI, né? Muito conhecida para a área, é utilizada para apreensão e tração no colo do útero. Então, geralmente, quando a gente faz cirurgias de útero, que a gente precisa tracionar o útero para fora, a gente usa uma POSI, né? Quando é feito retirada parcial do colo do útero, a gente acaba usando uma POSI. Essa é uma Forester. Forester é o nome disso, tá, gente? Bem complicado os nomes. Então, ela é uma pinça destinada à asepsia. Então, a gente coloca um maço de gaze ou um tufo de gaze, como utilizado, para limpeza do útero e da vagina para os procedimentos, tá? Então, lembre-se, limpeza utiliza a pinça Forester. O nome difícil e já lembra que ela é associada à limpeza. Pinça de Winter, a curva e a reta, que ela é para retirar restos placentários em mãezinhas que sofreram aborto espontâneo, tá? Ou também para retirar restos placentários em um parto vaginal, por exemplo. Essa é a Xeron, mais conhecida, impossível, né? Todo mundo tem acesso a Xeron. Ela também é destinada à limpeza, à asepsia, à antisepsia, né? A gente tem que lembrar sempre que asepsia é uma coisa e antisepsia é a outra, tá? Então, as duas são utilizadas para antisepsia uterovaginal. Essa é uma Boseman, então ela tem ela é uma pinça mais alongada, também é destinada para antisepsia do útero, daí no caso, então ela é para inserção do canal, tá? Aqui tem um desenho de como seria uma disposição de uma mesa, tá? Então, a gente sempre começa da parte de baixo para cima na mesa. Então, percebam que a gente faz não pela ordem de que eu expliquei, tá? A diérese, então, que é o início, ela aparece no cantinho ali. Então, todo o material que é utilizado na diérese. Bisturi e as tesouras, né? A síntese, que é a sutura, que é a finalização, fica lá em cima no cantinho. Os afastadores e os especiais ficam entre o meio e o final da mesa. A hemostasia fica do lado da diérese, tá? E aqui no ladinho tem as pinças que eu falei que é usada para hemostasia, que são as anelar e a de pinça que tem as ranhurinhas, tá? Então, são as que são utilizadas para hemostasia. E aqui temos as retas e curvas, que é helicópteros, tá? Vamos falar um pouco sobre os fios de sutura. Então, são, assim, vários fios, várias classificações. O que importa a gente saber é que existem fios absorvíveis, não absorvíveis, qual é a sua função, aonde ele é para a sua função. Cada médico tem a sua preferência de fios, tá? Mas o conhecimento dos fios seria bom que todos soubessem quais são os que existem. Existem fios que são utilizados internamente, existem fios que são utilizados externamente, para tecidos como, por exemplo, da face, suturas mais finas, né? E suturas mais grossas. Então, vamos lá para alguns. E a sutura, então, é a aproximação das estruturas teciduais, né? Aí temos um exemplo de sutura com pó. Os fios são uma porção de material sintético ou derivados de fibras vegetais, estruturas orgânicas flexíveis de secção circular, com um diâmetro muito reduzido em relação ao comprimento. São utilizados para aproximar os tecidos incisados cirurgicamente ou lacerados em traumatismos e para ligar vasos sanguíneos. As suturas favorecem a cicatrização de ferimentos
ou incisões por primeira intenção, tá? Os fios podem ser divididos em absorvíveis, não absorvíveis, com características a ser vistas mais adiante. Qual é o fio ideal? Então, o fio ideal, ele deve ter alta resistência à ruptura, permitindo o uso de fios de calibre menores, facilidade no manuseio, quando for fazer a sutura propriamente dita, boa segurança quando for dar o nó, porque o cirurgião precisa dar 2 voltas na pinça para depois fazer o nó, então ele tem que ser bem seguro. Adequada resistência, ele tem que ter uma linha de tensão relativamente boa para que ele não arrebente, né, não rompa. E uma boa visualização, mesmo quando estamos com o paciente aberto e que esteja exposto a muito sangramento. Ele deve ter baixa reação tecidual, não deve ser carcinogênico, não favorecer o início ou manutenção da infecção, a manutenção das integridades da sutura até a fase proliferativa da cicatrização, o fio deve manter isso, e ele deve ter um baixo custo. Como escolher o fio, então? Ao se escolher o fio ideal para cada tipo de tecido ou região, deve-se observar as seguintes características: tipo de tecido a ser suturado, a localização do tecido a ser suturado, a espessura do tecido a ser suturado, o tamanho da incisão, o tempo necessário para a cicatrização, se há tensão sobre o tecido, aquele em que geralmente perdeu-se uma parte do tecido, em que a gente precisa dobrar a tensão para aproximação de bordas, então a gente tem que saber se esse fio vai ser o suficiente para conseguir segurar. Quais são as condições clínicas do paciente, se ele tem a idade, qual é o estado nutricional, se ele tem algumas doenças, por exemplo, algumas doenças de pele, algumas doenças de cicatrização, como diabetes, né? A idade também avançada, porque geralmente a pele do idoso é extremamente mais fina, né? E as preferências do cirurgião. Como eu disse, cada qual tem a sua preferência. Quanto à estrutura dos fios, eles se dividem em 2 tipos. Os monofilamentar, onde cada fio é composto de um único filamento compacto. E os multifilamentar, que é onde cada fio é composto por vários filamentos trançados ou torcidos entre si, tá? Aqui temos um exemplo, então, um monofilamentar e um multifilamentar. Quanto à capacidade de absorção, os fios se classificam em 2 grupos. Os absorvíveis, os quais os fios são reabsorvidos com o passar do tempo por fagocitose, né, onde ocorre a ingestão ou absorção das partículas, né, por fagocitose. Os macrófagos vão lá e fagocitam aquele corpo estranho, ou por hidrólise, né, que seria a degradação pelas moléculas de água. Então, eles vão lá e quebram aquele fio até ele ser absorvido. Eles podem ter origem animal, como o catgut, né, que ele pode ser simples e cromado, ou origem sintética, como o ácido poliglicólico, o poliglicanato, a poliglicatina, a poliglicaprona e a polidioxonona. São nomes bem difíceis, tá? E tem também o grupo dos não absorvíveis, né, ou inabsorvíveis, em qual o fio não se modifica ou se modifica muito pouco com o tempo. Ou seja, aqueles fios em que a gente necessita pedir para o paciente retornar à unidade para retirar os pontos. Ele tem origem orgânica ou biológica, né? Pode ser um fio de seda. Tem origem vegetal, pode ser um algodão. Tem origem sintética, que podem ser a poliamida, o poliéster ou o polipropileno. E tem origem metálica, que pode ser de prata, de cobre, de aço, os ágrafes ou os clipes de mídia, tá? Vamos falar, então, sobre os fios absorvíveis, mais comumente utilizados. Aqui a gente tem uma caixinha e um fio de catgut, tá? É assim mesmo que eles são chamados, catgut.
Existe o cativo simples e o cativo cromado. Então, eles são feitos a partir de fitas de colágeno, das mucosas do intestino delgado de carneiro ou da serosa do gado. O cativo simples, então, ele mantém uma força tensil por 7 dias e absorção entre 10 a 14 dias por fagocitose. Por fagocitose, lembre-se, é onde os macrófagos vão lá e ingerem aquele materialzinho, entendendo como se fosse um corpo estranho. O cromado, então, que são sais de cromo, são resistentes às enzimas do corpo, têm uma força tensil por 14 dias, no máximo por 21 dias, e a absorção deles ocorre mais ou menos entre 90 dias, 3 meses. Tem uma rápida absorção, de 5 a 7 dias, se tratando com calor. Eles desencadeiam uma reação inflamatória intensa ao seu redor, mas evidente no cativo de simples, tá? Então, o simples, ele acaba ficando com uma hipiremia bem específica quando utilizado. Ele é indicado para suturas gastrointestinais, amarraduras de vasos, telas subcutâneas, suturas ginecológicas e urológicas. Vocês vão ver bastante isso aqui, tá? Outro absorvível, então, é o ácido poliglicólico, o Dexon, como ele é chamado também. Então, ele é obtido pela polimerização dos ácidos glicólicos. Possui resistência maior que o cativo. A absorção dele ocorre por hidrólise, né? Então, por quebra. Entre 60 e 90 dias da sua utilização, tem uma resistência tensil perdida em torno da 3ª semana. Então, ele já é um pouco mais fácil de absorção. Desculpa, um pouco mais difícil de absorção, porque ele perde a tensibilidade dele, ele acaba ficando mais rígido, tá? Ele é mais usado nas suturas de músculos, fáscias, tecidos celulares subcutâneos. Exatamente por isso ele é utilizado nessa estrutura de músculo, porque ele perde a sua tensionalidade e acaba fazendo com que o músculo se colabe automaticamente ali, naquele lugar. Ele ocasiona pouca reação inflamatória e ele é multifilamentar. Então, são vários filamentos torcidos, tá? Outro absorvível, então, o poligliconato, ou Maxon, monofilamentar, só tem um filamento, possui uma absorção lenta, com manutenção da resistência tensil por longo período, a mais duradoura. Então, ele é o fio mais tênsil que existe, tá? Ele é indicado para estruturas de tendões, cápsulas articulares e fechamentos de parede abdominal. Um fio de alto custo. Justamente por quê? Porque ele tem uma tensão maior, por isso ele é utilizado em tendões, onde a gente precisa um estiramento, uma movimentação da estrutura. A poliglactina, ou Vicryl, como é o mais famoso conhecido. Ele é parcialmente hidrolisado e esterilizado com raios gamas em torno de 5 dias. Ele perde 50% da sua força tensil e a absorção dele é de 7 a 14 dias, tá? Isso a gente está falando do Vicryl rápido. E tem o Vicryl Plus, que ele é envolvido em uma camada de triclosan efetivo contra Streptococcus aureus, Streptococcus epidermis, e mais algumas inflamações, como a MRSA e a MERS, tá? Que são inflamações que ocorrem no sítio cirúrgico por bactérias, ok? Então, esse Vicryl Plus, ele vem dentro desse líquidozinho de triclosan, tá? Bem característico. Semelhantes ao comportamento do APG, que é o fio APO, a gente pode ver aqui o poligliconato, o APG. Ele se hidrolisa-se, ele quebra por água, completamente absorvido em torno de 60 a 90 dias por hidrólise. Ele tem uma cor violeta ou branca. Ele é utilizado em cirurgias gastrointestinais, urológicas, ginecológicas, oftalmológicas, na aproximação de tecido celular subcutâneo. Tá? Lembrem-se das camadas da pele. Poliglicaprona, ou monocrio, né? Esses nomes comerciais são bem difíceis de falar, tá, gente? Não há necessidade de gravar esses nomes. Então, a gente lembra do crio, monocrio, policrio, que é o que mais a gente utiliza.
indicado, então, para aproximação e a ligação de tecidos lisos em geral, mas não é utilizado em tecidos cardiovasculares e neurológicos, microcirurgias ou cirurgias oftálmicas. De 30% a 40% da força tensil é perdida em 2 semanas e 0% em 21 dias. Então, em 21 dias ela não tem mais tensibilidade nenhuma. O tempo de absorção é estimado em 90 a 120 dias e é por hidrólise também. Comparado ao vicril rápido e ao monocrio, ele apresenta uma menor tendência a cicatrizes hipertróficas e reações, tá? Ele tem uma boa cicatrização, esse fio. Os PDS, que a gente chama, que é o polidioxonona, então ele tem 70% de resistência tensil em 14 dias e 50% entre 28 dias e 25% em 42 dias. Então ele vai perdendo a sua tensibilidade no decorrer do tempo até a sua finalização de absorção, que são em 80 dias, tá? Ele é difícil manuseio, esse fio, ele é bem pouco utilizado, não tenho recordação desse fio, assim, não foi da minha diária de utilização. Inabsorvíveis, então. Quais são os fios inabsorvíveis? Temos o fio de seda, né? Que ele provém de um casulo do bicho da seda, onde o fio é processado, limpo e esterilizado. Ele é classificado como inabsorvível por experimentos, amostras que se perde totalmente a força em 1 ano e que após 2 anos não é mais possível detectá-lo no tecido. Produz pouca reação tecidual, ele é multifilamentar e é utilizado em cirurgia oftalmológica e microscópica, microcirúrgica, né, pequenas. Os fios de algodão, então, eles possuem fibras e estruturas torcidas, né? Foi introduzido no final da década de 1930, então esse fio relativamente ele é um fio novo. Tem uma melhor segurança que não nos dá com o da seda. Ele tem uma perda lenta da tensão dos estiramentos, provoca uma reação tecidual semelhante à da seda e potencializa as infecções, tá? Então, ele é multifilamentar também, utilizado em praticamente qualquer estrutura, fácil manuseio, nó é seguro, pode ser resterilizado em autoclave e acondicionado em embalagem comum. Muito difícil, tá, gente? A poliamida, o famoso fio de nylon. Existe nylon 1, nylon 2, nylon 3, tá? Esse é bem utilizado, principalmente são utilizados para sutura de pele, mais comum utilizado. Então, ele tem derivados de poliaminas, ele é elástico e resistente à água, ele é de mono ou de multifilamentar, tem pouca reação tecidual, ele é um pouco difícil de manipulação, ele é duro, mais corrediço, ele escorrega na hora do nó, sabe? Tem que dar 1, 2, 3 nó, puxar bem firme mesmo, e ele perde a resistência ao longo do tempo, podendo ser degradado e absorvido ao longo de 2 anos. Então, o que ocorre muito é que esse fio, às vezes, ele escapa os pontinhos mesmo, tá? O poliéster, então, ele também é multifilamentar, resistente de grande durabilidade, excelentes para suturas de aponeuroses, tendões e vasos, tá? A gente utiliza internamente quando há ruptura de vasos e tendões. Sem cobertura, né? São cobertos por bililato, ou teflon. Requer, no mínimo, 5 nós para fixação segura. Então, causa um pouco reação tecidual. É justamente isso que eu falei. A gente acaba utilizando ele justamente para aponeurose, para tendões e para vasos, porque ele é um fio em que a gente demora muito para o processo de sutura, tá? Polipropileno, o prolene, como a gente conhece, então ele é monofilamentar, tem pouca reação tecidual, ele é incolor ou azul, ele mantém sua resistência tensil por vários anos após a utilização, muito utilizado em sutura vascular, facilmente removível e é ideal para sutura intradérmica, tá? Então, esse é um prolene 2 bastante utilizado. Os fios de origem metálica, então, são os compostos por ferro, cromo, níquel, não promovem reação inflamatória nos tecidos, eles possuem maior tensão nos estiramentos de todos os materiais quando implantados nos tecidos,
possui uma maior segurança de nós que todos os materiais, pode ser autoclavado, é recomendável para tecidos com cicatrização lenta, né? Tem uma forma monofilamentar e pode ser utilizado em feridas contaminadas e infectadas. A tendência a cortar os tecidos, manuseios pobres, então, ele é principalmente para atar os nós. Ele quebra quando torcido, então, muitas vezes, né? Então, ele é um fio que promove, assim, uma demora no ato de sutura. Ele promove uma necrose tecidual pelo movimento dos tecidos contra a ponta dos não flexíveis, tá? Então, assim, eu não vi a utilização desse fio aqui, onde eu trabalhava. Quanto ao diâmetro do fio, como é que a gente sabe qual é o diâmetro, se ele é mais grosso porque ele é 3 zeros, se ele é mais fino porque ele é 2 zeros, tá? Então, o diâmetro do fio, ele é determinado em milímetros expressos em zero. Que é isso, professora? Quanto menor o calibre, maior o número de zeros. Então, vamos a um exemplo. O 12 zeros significa que ele tem um menor calibre. E o 3 zeros significa que ele tem um maior calibre, tá? Por quê? Você vai ver, a divisão ocorre da seguinte forma. 6 zeros para cima, ele quer dizer que ele é um filme de menor calibre. E 6 zeros para baixo, você vai ver que é um fio que ele é de maior calibre. Então, sugestivamente, o 3 zeros, 2 zeros, 1 zero, significa que ele é um fio grosso, de maior calibre. E também tem 1 zero, 2 zero, 3 zeros, que também é um fio grosso, tá? Olha, aqui tem um exemplo bem fácil, um exemplo. Maior calibre, 3, 2, 1, 0, 2 zeros, 3 zeros e 4 zeros. Menor calibre, 5, 6, 7 zeros, 8, 9, 10 zeros e assim sucessivamente, tá? Os mais resistentes, então, são os inabsorvíveis de aço, poliéster, poliamida, polipropileno, seda e algodão. Os absorvíveis, então, são a poliglitina, o ácido poliglicólico, a polidioxonona, a poliglicolato, o catigutte cromado e o catigutte simple, tá? Então, aí. A absorção dos fios, então, ela é determinada pela capacidade que o fio tem de absorver os fluidos e a ser totalmente imerso. Os multifilamentares, como o seda e o algodão, eles têm uma maior capilaridade e absorção de fluidos, tá? Então, significa que, como eles são de seda e algodão, o tecido deles é mais absorvente. Então, eles acabam absorvendo mais as secreções e ficando sempre mais úmidos. Os monofilamentares, então, ele tem pouca capacidade de absorver os fluidos. Os fios multifilamentares, por mecanismos capilares, ao reabsorverem ou absorver os fluidos, eles também favorecem a migração de micro-organismos através das suas tramas. Por isso, eles não são indicados na sutura de pele, tá? Porque a pele, então, precisa ficar seca, sem que ocorra a contaminação de micro-organismos, né? A capacidade que o fio tem de retornar à sua forma e ao tamanho originais após a tração, então, se determina a elasticidade. Quando se compara fios do mesmo material, os mais finos são os mais elásticos. A plasticidade, então, é a capacidade de se manter sob nova forma após tracionado, tá? Não fica aquele fio dobrado, né? Feito aquelas ondinhas tracionadas. O coeficiente de atrito, então, é quando o fio desliza, né, no tecido e ele tem mais facilidade para esse nível de deslizamento, tá? Então, os fios com alto coeficiente de atrito tendem a não deslizar os tecidos, mas também é o mais fácil de desatar o nó cirúrgico espontaneamente. Então, quanto mais atrito, mais difícil de soltar o nó, tá? Porque tem os fios que são muito lisos. Reação tecidual. É o grau de reatividade do fio que varia conforme o material e o calibre do fio. Então, os mais reativos são, por exemplo, os naturais, né? Animais, os monofilamentares. E os menos reativos são os sintéticos e os vegetais que ficam no meio, os minerais multifilamentares. Quais são as consequências da reação tecidual excessiva? Pessoal, eu estou falando um pouco mais rápido, não é porque eu quero acelerar a aula que termine de uma vez, tá? Mas é que o tempo aqui fora tá bem feio, tá uma chuva enorme, eu tô com medo que pare meu vídeo de novo.
Então, as consequências das reações teciduais excessivas podem gerar fenômenos precoces e tardios descritos a seguir, tá? O corte de tecido, o cutting off, que a gente chama, que é o corte pelos fios, que é a forma que quando a gente passa o fio no tecido, ele corta, ele divide o tecido, ele rompe. Então, isso acaba gerando um processo inflamatório, né? Pela força da confecção do nó também. O retardo da cicatrização das feridas também é um fenômeno de reação. A formação de bridas interperitoneais, que é a neoformação de tecido fibroso, que é aquela camada que não cicatriza na ferida. E as predisposições às infecções. Tá? As consequências das reações, então, são abscessos locais, geralmente comumente vistos, né, que dá uma criação de pus, secreção, uma formação de cavidade, que é um sinus, que a gente chama, eliminação espontânea ou periódica dos fios, a qual eles vão se rompendo gradativamente e sozinhos, né? E a formação de granuloma ou corpo estranho. Às vezes precisa ser drenado, tá, gente? Então, pessoal, era isso. Desculpa pela aula ter ficado em duas partes. Eu me empolgo falando de centro cirúrgico, fios e materiais, porque é uma área em que eu estava trabalhando e era uma área em que eu acabei me encontrando por várias vezes, tá? Como eu falei para vocês, eu até fiz um curso de centro cirúrgico, né, sobre instrumentação cirúrgica, e eu sempre disse que eu queria seguir essa área em diante. Mas acabei mudando de ramo e de rumo, né? Então, agora a gente partiu para outra coisa. Pessoal, muito obrigada, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo para vocês.